O telefone tocou 4 vezes antes que minha mãe atendesse. Quando finalmente atendeu, só o som do choro preencheu o silêncio. A voz dela veio trêmula, rasgando o ar como navalha. Lucas, seu pai, não resistiu. O tempo parou. Eu estava sentado na baia do escritório, o monitor refletindo o meu rosto pálido. Meus dedos pararam sobre o teclado, e o som dos teclados ao redor virou um zumbido distante. Antes que eu conseguisse reagir, outra frase me atravessou como um tiro. Pedido negado. Era o e-mail que acabara de chegar. Rogério, meu chefe, recusando meu pedido de 4 dias de folga para o funeral do meu pai. Fiquei olhando aquela tela como quem encara uma sentença. Respirei fundo, tentando acreditar que era um erro. Escrevi de volta. Rogério, é o funeral do meu pai. Preciso de 4 dias, o velório é em São Vicente e minha mãe está sozinha. A resposta veio em menos de 1 minuto. Lamento, Lucas, mas temos metas a cumprir. Se ausentar, considere abandono de emprego. O chão sumiu. A sensação era física. Um nó no estômago, um gosto de ferro na boca. Olhei em volta. Meus colegas fingiam trabalhar, mas todos tinham ouvido. Ninguém levantou a voz. O único som que rompeu o silêncio foi o apito da máquina de café. Soava como uma sirene de emergência num prédio prestes a desabar. Levantei devagar, tirei o crachá e o deixei sobre a mesa. Não precisa se preocupar, eu abandono sim. Caminhei até o elevador sem olhar para trás. No corredor, o reflexo do vidro mostrava um homem com o rosto pálido e os olhos vazios. Era eu. O elevador desceu devagar, como se também respeitasse um luto que o mundo fingia não ver. No ônibus para a Baixada, o sol queimava o vidro e a cidade parecia se arrastar. As mensagens começaram a chegar. Força, mano, escreveu um colega. Sinto muito, disse outro. Logo depois, o aviso frio do RH. Ausência injustificada registrada. Quase ri. Era preciso pedir justificativa para perder um pai? A estrada até São Vicente parecia mais longa que nunca. O mar apareceu ao longe, cinza e pesado, como se também estivesse de luto. Quando cheguei, o cheiro de vela e maresia encheu o ar. Na sala simples da casa da minha mãe, o caixão descansava entre coroas brancas e flores murchas. Minha mãe, pequena e curvada, segurava um terço nas mãos trêmulas. Ao lado dela, Dona Zuleide, nossa vizinha desde sempre, ajeitava as coroas. Teu pai era um homem bom, ela disse com a voz embargada. O mundo ficou menor sem ele. Sentei ao lado do corpo. As mãos do meu pai, calejadas de anos de trabalho em oficina, pareciam mais leves agora. Ele sempre dizia que não existia problema que não pudesse ser consertado com linha de nylon e fé. Mas aquele ele não podia consertar. Minha mãe me chamou no canto e estendeu uma caixinha de metal amassada. Achei no guarda-roupa dele. Disse para te entregar, se um dia ele não voltasse. Abri a caixa. Dentro, um pendrive azul e um bilhete com a letra torta dele. Se te negarem o direito é porque escondem algo maior. Fiquei olhando aquelas palavras por um tempo, sentindo o peso delas. O direito, o luto. Meu pai sempre falava de justiça, de como o mundo precisava de gente que não se calasse. Talvez ele tivesse deixado mais do que saudade. Fui até o quarto que um dia foi meu e liguei o notebook. O ventilador fazia o mesmo barulho antigo, misturado ao som distante do mar. Quando conectei o pendrive, o computador demorou alguns segundos, como se hesitasse em abrir. A primeira pasta tinha um nome que me gelou o sangue. Rogério. Cliquei, mas parei. Meu coração batia rápido. Por que o nome do meu chefe estava ali? Meu pai nunca trabalhou na mesma empresa. Ou trabalhou. Eu nunca soube exatamente o que ele fazia nos últimos meses. Dizia que prestava serviço técnico, mas nunca explicou para quem. Olhei novamente o bilhete. Se te negarem o direito, Rogério tinha me negado o direito ao luto. Fechei o notebook e voltei para a sala. O padre rezava baixinho, a voz misturada ao barulho das ondas que batiam nas pedras. Minha mãe soluçava. Senti o peito apertar até doer. Lá fora, o céu desabava,
em cinza. A cada trovão parecia que o mundo inteiro chorava comigo. Quando o cortejo terminou, todos foram embora devagar, como se a casa tivesse ficado menor. Fiquei sozinho diante do caixão. Pai, eles podem negar meu luto, mas não vão negar tua verdade, sussurrei. Foi ali, entre o cheiro de vela e o som do mar, que eu prometi. Eu ia enterrar meu pai com honra, e enterrar, junto, a carreira de quem me negou humanidade. Naquela noite o vento batia nas janelas como se alguém quisesse entrar. A maresia grudava na pele. Abri o notebook de novo. O cursor piscava na tela preta, impaciente. Respirei fundo e cliquei na pasta. As subpastas se revelaram. Relatórios, RH interno, pagamentos, todas com datas recentes. Eu não entendi. Por que meu pai teria acesso a documentos da empresa onde eu trabalhava? Entre os arquivos, um texto sem título. Abri, havia apenas uma frase. Se eu desaparecer é porque descobri o que eles fazem com o seguro dos funcionários. A luz piscou. O ventilador parou. O coração quase saiu pela boca. Desliguei o notebook, olhei para o teto e senti que o ar da casa tinha ficado mais pesado. Fiquei acordado até o amanhecer, ouvindo o barulho do mar e o eco das palavras do meu pai. Se te negarem o direito... Aquilo não era só uma coincidência. Rogério não tinha me negado apenas folgas. Tinha tentado me calar. E agora, o motivo começava a respirar dentro daquele pendrive. Enquanto o sol nascia sobre o mar, o reflexo da tela mostrava meu rosto cansado. Pela primeira vez desde a ligação, eu senti raiva do tamanho do mundo. A dor virou combustível. Abri novamente o arquivo e encarei a palavra piscando na tela. Rogério. E foi ali que tudo começou. Gancho. O que meu pai sabia sobre o meu chefe? E por que ele guardou isso? Para mim, a tela do notebook acendeu com um brilho frio. O ventilador do quarto zumbia, e o mar lá fora batia devagar, como se contasse os segundos junto comigo. As pastas do pendrive apareceram na tela, datadas, organizadas, meticulosas, como tudo que meu pai fazia. Relatórios, confidenciais. O nome piscava, quase pedindo para ser aberto. O cursor tremia na minha mão. Eu cliquei. A primeira coisa que vi foram capturas de tela, planilhas, e-mails. Alguns tinham remetentes internos da empresa, outros, externos. Mas um nome se repetia com insistência. Rogério M., o mesmo homem que me negara o direito de chorar o meu pai em paz. Rolei a tela devagar, o coração batendo no pescoço. Transferências bancárias, apólices de seguro. Uma pasta se destacava. Seguro, vida, funcionários. Abri. Dentro, uma planilha listava dezenas de nomes, idades, cargos e valores de indenizações. Fui descendo linha por linha até que parei na linha 42. O nome estava lá. José Alves da Costa, meu pai. Coluna final. Pagamento indeferido por atraso de documentação. Atraso de documentação? Eu quase ri de nervoso. Meu pai era pontual até para pagar conta de luz. Ele dizia que papel assinado é coisa sagrada. Como poderia ter esquecido isso justo no próprio seguro? Continuei olhando. As datas não faziam sentido. A solicitação dele fora entregue 10 dias antes do prazo. Só que alguém tinha alterado a data de entrada no sistema. Um carimbo digital diferente. Comparei assinaturas. Eram duas. Uma verdadeira, outra visivelmente falsificada. O sangue subiu. Mais abaixo, um anexo de áudio. Nomeado Voz 1.mp3. Apertei play. Lucas. Se você ouvir isso é porque as coisas complicaram. Esse gerente novo, Rogério, ele mexe nas planilhas de benefício. Desabilita solicitações, atrasa papelada, bate meta cortando direito. E tem coisa pior. Os adiantamentos somem e aparecem Pix na conta dele. Eu já avisei o RH, mas ninguém quer se meter. Acho que tô cavando minha própria cova. A gravação parou ali, abrupta. Nenhum segundo a mais. Fiquei olhando para a barra do player como se ela fosse me devolver o resto da frase. Mas o silêncio gritou mais alto. Rolei de volta os arquivos. Havia uma pasta chamada Segurança Interna Câmeras. Dentro,
Pequenos vídeos com datas e horários variados. Cliquei no mais recente. Era madrugada. O corredor da empresa vazio. E lá estava ele, Rogério, com uma caixa grande nos braços. Abriu a porta do RH, olhou para os lados e entrou. Alguns minutos depois, saiu sem a caixa. As câmeras mostravam ele trancando a porta. Meu estômago virou. Meu pai tinha ferrugem nas mãos, mas nunca sujava a alma. Ele viu o que não devia. E alguém se certificou de calar isso. O toque do celular me fez pular na cadeira. Olhei. Era uma mensagem do escritório. Lucas, amanhã teremos auditoria interna. Rogério pediu todos os relatórios assinados. Compareça. O mesmo homem que me negou o luto agora me chamava de volta pro inferno. Eu estava no velório do meu pai com o corpo ainda na sala e eles me cobravam meta. Respirei fundo e olhei pro caixão. Aproximei-me dele, toquei o peito frio e murmurei. Pai, o senhor deixou munição. Eu vou atirar. Nesse instante, Dona Zuleide se aproximou apoiando o peso da idade no braço da cadeira. Lucas, disse ela. Teu pai comentou comigo, uns dias antes de morrer, que tinha guardado uma cópia de tudo em lugar seguro. No depósito velho do prédio onde ele trabalhou antes. O depósito. Claro. Um galpão antigo, cheio de papéis esquecidos. Se o pendrive era a chave, os documentos físicos eram a bomba. Eu podia sentir o sangue pulsando nos ouvidos. Fechei o notebook, abracei minha mãe e jurei. Amanhã não é a auditoria que vai começar. É a justiça do meu pai. Naquela noite o vento soprou forte e eu quase não dormi. Fiquei repassando cada detalhe. O seguro indeferido, a voz cansada na gravação, o vídeo do corredor, Rogério carregando algo que não lhe pertencia. Tudo cheirava a podre. A corrupção escondida sob o perfume caro do escritório. Pela manhã antes de sair, peguei o bilhete que meu pai deixara junto do pendrive. Só então percebi uma frase no canto amassado, escrita quase como rabisco. Se algo acontecer, procure o sindicato. O sindicato. Claro. Meu pai sempre falava deles como a última trincheira de quem apanha calado. Talvez ele tivesse contado algo, talvez alguém lá soubesse mais do que parecia. No caminho de volta para São Paulo, olhei pela janela do ônibus. As nuvens pesadas pareciam acompanhar minha raiva. O som do motor se misturava ao barulho dos pensamentos. A cada quilômetro, eu sentia crescer em mim algo novo. Não era só dor, era propósito. Quando cheguei à rodoviária, abri o celular. Pesquisei o endereço do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria. Ficava a poucos quarteirões da empresa. Mandei uma mensagem anônima pelo site deles. Tenho provas de fraude e desvio em seguros de funcionários. Meu pai é uma das vítimas. Preciso de ajuda. Não esperei resposta. Eu já sabia que a verdade nunca vem fácil. Peguei o metrô e desci perto do escritório. O prédio parecia o mesmo, mas agora eu o via diferente, como um animal adormecido, prestes a despertar. No bolso, o pendrive queimava como se tivesse vida própria, e dentro da cabeça a voz do meu pai repetia: se te negarem o direito é porque escondem algo maior. Respirei fundo. O ar da cidade cheirava a gasolina e medo. Olhei para o céu acinzentado e prometi mais uma vez: Pai, se o Senhor guardou essa guerra para mim, eu vou até o fim. E pela primeira vez desde a morte dele, eu não senti só tristeza. Senti poder. Gancho. O sindicato, o depósito e um chefe com medo de papel. Quem cai primeiro? O depósito ficava num galpão esquecido, entre a marginal e uma rua de terra onde até o GPS hesitava em entrar. O portão de ferro estava enferrujado, mas o cadeado era novo demais, brilhava. Metálico, recente, deslocado naquele cenário de abandono. Meu coração disparou. Aquele lugar guardava algo que alguém queria esconder, não proteger. Toquei a campainha do zelador. Um homem de boné apareceu segurando um jornal enrolado. Pois não? Fiscalização. Menti. Departamento de Auditoria da antiga empresa do José Alves. O nome do meu pai abriu caminho. Ele franziu a testa, depois olhou para o cadeado e, com um suspiro, pegou o molho de chaves.
Faz anos que ninguém entra aí dentro, moço. Só vieram trocar o cadeado mês passado. Cadeado trocado recentemente. Quem teria feito isso? Quando a porta se abriu, o cheiro de mofo e papel queimado tomou o ar. Era o tipo de cheiro que se instala quando a verdade apodrece. As prateleiras iam até o teto. Pilhas e mais pilhas. De pastas carimbadas, caixas com etiquetas desbotadas, formulários amarelados pelo tempo. Peguei uma lanterna e comecei a procurar. Seguro. Vida, benefícios. A etiqueta estava meio rasgada, mas dava para ler. Abri a caixa. Dentro, encontrei cópias físicas das mesmas solicitações que estavam nas planilhas do pendrive. Só que ali, nas folhas de papel, as datas batiam perfeitamente com o prazo. E todas as assinaturas eram originais, incluindo a do meu pai. Carimbo do protocolo com data e hora. A prova de que os documentos foram entregues no prazo. Ou seja, alguém havia alterado os registros digitais depois. Senti o corpo formigar. Peguei o celular e tirei fotos de tudo. A cada flash, uma pequena parte da mentira se dissolvia. Na última folha, um carimbo chamava a atenção. Departamento de Benefícios. Reanálise. Ao lado, a assinatura de Rogério. Meu pai tinha razão o tempo todo. E agora, eu tinha as provas que ele morreu tentando deixar. Saí do depósito com as mãos sujas de poeira e o coração limpo de dúvida. No ponto de ônibus, liguei para o sindicato. A voz do outro lado era calma demais. Explique. O que você tem, com detalhes. Falei tudo de uma vez. O seguro, as planilhas alteradas, os áudios, o vídeo do chefe na madrugada. Quando terminei, o silêncio do outro lado da linha durou longos segundos. Então o homem disse: Traz o que você tem. Hoje. Não envia nada. Por e-mail. Traga pessoalmente. O escritório do sindicato ficava num prédio antigo com janelas de vidro jateado e cheiro de café forte. Entrei segurando o pendrive e uma pasta cheia de cópias. O advogado me recebeu sem levantar os olhos do papel. Folheou rápido, depois parou. Isso aqui é padrão de fraude. Já vimos casos parecidos. Alteram as datas, seguram o pagamento e depois arquivam como erro do funcionário. Só que aqui, ele ergueu o olhar. A quantidade é grande demais. Isso pode virar uma ação coletiva. E se virar, a empresa vai pagar caro. Eu ouvi aquilo e senti uma raiva antiga se transformar em força. Meu pai chamava isso de raiva que anda em linha reta. Eu finalmente entendia. Deixei as cópias com o sindicato e voltei para São Paulo dirigindo o carro velho dele. Cada farol vermelho era um lembrete de tudo que ele suportou em silêncio. Cheguei ao prédio da empresa pouco antes das 6. A fachada de vidro refletia o céu poluído. E por um segundo pensei em voltar. Mas então lembrei do corpo dele na sala do cheiro de vela e maresia. Peguei o celular. Uma nova mensagem. Número desconhecido. Lucas, precisamos conversar. A foto do perfil era uma sombra, sem rosto. Respondi. Quem é? Veio outro ping. Se você for ao RH com isso, teu histórico aparece. Que histórico? Escrevi, os dedos tremendo. Segundos depois, o telefone vibrou com um arquivo PDF. Abri. Era um pedido de adiantamento salarial no meu nome, assinado, carimbado e aprovado. Mas eu nunca tinha feito esse pedido. A assinatura parecia a minha, mas havia pequenas diferenças. O R do sobrenome, o formato da letra L. Eles tinham falsificado minha assinatura. Mais um arquivo chegou logo em seguida. Um contrato de confidencialidade com o logotipo da empresa também assinado por mim, proibindo a divulgação de informações sob pena de demissão e processo judicial. Eu nunca vi esse documento. Nunca assinei. O ar ficou pesado. A estratégia era clara. Se eu denunciasse, me transformariam no culpado. Criariam um histórico de má conduta para me destruir antes que a verdade viesse à tona. Olhei para o prédio, o reflexo das luzes nas janelas, e entendi. Rogério não era o único. RH, finanças, diretoria, todos parte da mesma engrenagem. Gente graúda, gente que vivia de apagar rastros.
Meu luto, que já era uma ferida aberta, tinha virado uma arma nas mãos deles. Mas eles esqueceram um detalhe. Eu não tinha mais nada a perder. Peguei o celular e conectei o microfone de lapela que eu usava para frilas de vídeo. Fixei na camisa. Abri o app de gravação. A tela mostrou um ponto vermelho piscando. Apertei. REC. Vamos conversar, Rogério, murmurei. Apertei o crachá falso que fiz com papel laminado. O segurança de baixo não olharia 2 vezes. O relógio marcava 19h45. As luzes do andar já deviam estar reduzidas. Perfeito. Enquanto atravessava a rua, um vento frio bateu no rosto. A cada passo, o som dos carros sumia, substituído por um único pensamento que batia no peito. Eles falsificaram minha assinatura. Então o que mais inventaram? Entrei no saguão. O vigia levantou a cabeça, cansado, e me reconheceu. Boa noite, Lucas. Voltar tão tarde? Forcei um sorriso. Auditoria. Coisa de última hora. Ele acenou e abriu o portão. Subi pelo elevador, o coração batendo tão alto que parecia ecoar nas paredes. Quando as portas se abriram, o andar estava vazio. Só a luz azul do servidor iluminava o corredor. Caminhei até a sala de Rogério. O nome dele brilhava na plaquinha da porta. Respirei fundo. Abri a câmera do celular e sussurrei. Pai, essa é por você. E naquela noite, eu não sairia dali só com provas. Eu sairia com nomes. Gancho. Se falsificaram minha assinatura, o que mais inventaram? E por que tanto medo de mim? O andar inteiro estava mergulhado num silêncio estranho, desses que antecedem tempestades. As luzes brancas do corredor tremiam, lançando sombras que se moviam nas paredes como vultos. O som dos meus passos ecoava. Quando cheguei à sala do chefe, o nome dele, Rogério Martins, gerente de operações, brilhava na plaquinha dourada. Respirei fundo e bati. Entra, ele disse, sem levantar o olhar do computador. A voz era seca, automática. Entrei, fechei a porta devagar. O ar ali dentro tinha cheiro de café requentado e perfume caro. Rogério ergueu os olhos e o sorriso veio torto, cínico. Você escolheu mal o dia para vir bancar o herói Lucas. E você escolheu mal o dia para negar o luto de um filho. Tirei o gravador do bolso e o coloquei sobre a mesa. O pequeno aparelho piscava uma luz vermelha como um coração pulsando entre nós. Tudo o que eu disser agora vai ficar registrado. Ele riu. Aquele riso que mistura ironia e medo. Você acha mesmo que alguém vai ouvir? Que o mundo se importa? Somos uma família, lembra? E na família a gente resolve as coisas em casa. Família? Repeti. Meu pai morreu acreditando que trabalhava para uma família. E sabe o que recebeu em troca? Silêncio e falsificação. Tirei da mochila as cópias impressas das planilhas, os e-mails, as fotos do depósito, o vídeo do corredor noturno. Espalhei tudo sobre a mesa. Você quer negar? Explica então por que as datas foram alteradas. Explica as transferências. Explica por que meu pai aparece como inadimplente quando ele entregou tudo dentro do prazo. Rogério ficou pálido. Os olhos piscavam rápido. Ele olhou para os papéis, depois para mim, depois de novo para os papéis. Por um instante pareceu perder o ar. Então soltou uma risada rouca. Você não entende, garoto. Isso aqui é a empresa. E a empresa é o mundo. Um mundo onde ninguém é inocente. Você acha que algum diretor vai te ouvir? Que alguém vai acreditar em você? Você é só um estagiário emocional gritando no deserto. Peguei o pendrive. O senhor não faz ideia do que eu tenho aqui. Ele cruzou os braços, tentando manter o controle. Acha que é o primeiro? Teu pai também achava que podia mudar o sistema. E olha onde ele foi parar. Essas palavras me acertaram como um soco. Por um segundo, o ar sumiu. E então, pela primeira vez, percebi que Rogério sabia mais do que deixava transparecer. Abri a última pasta do pendrive, um arquivo nomeado DNA Result.pdf. O nome me gelou o sangue. Eu não lembrava de ter visto isso antes. Cliquei. A tela piscou. As letras dançaram até se estabilizarem. Li em silêncio, depois reli,
porque parecia impossível. Compatibilidade parcial entre Rogério Martins e Lucas Alves. Probabilidade de paternidade compartilhada. 47%. Minha respiração travou. Olhei para ele e ele desviou o olhar. Como... O que é isso? A voz mal saía. Antes que ele respondesse, a porta se abriu. Minha mãe entrou, acompanhada de Dona Zuleide. As duas tinham olhos inchados e rostos duros. Rogério, disse, minha mãe. E o nome saiu pesado, carregado de anos engasgados. Chegou a hora de você parar de mentir. Ele levantou da cadeira, furioso. O que você está fazendo aqui? Isso é invasão. Dona Zuleide avançou um passo, firme. Eu vi teu pai chorando na minha cozinha naquela noite. Ele me contou tudo. O diretor obrigou o José a ficar calado. Disse que, se abrisse a boca, perderia o emprego e o filho também. Minha mãe assentiu, com lágrimas caindo devagar. Rogério, você sabe a verdade. O José sempre te ajudou, mesmo de longe. Ele te arrumou aquele emprego, lembra? E você o odiava por isso. Meu corpo inteiro tremia. Vocês estão dizendo que... Minha mãe respirou fundo. Sim, Lucas. O José era pai de vocês dois. O chão pareceu ceder. Olhei para Rogério e vi não um chefe, mas um homem perdido. O mesmo olhar que o espelho me devolvia toda manhã. Ele deu um passo para trás, a voz falhando. Mentira. Isso é golpe emocional. Mas Dona Zuleide não piscou. Mentira é o que você vive contando para todo mundo. Ele te visitava escondido, Rogério. Levava comida quando tua mãe ficou doente. Ele nunca quis competir. Só não queria que você soubesse a verdade da pior forma. Rogério desabou na cadeira, pálido, suando frio. O prédio inteiro parecia caber no silêncio entre nós. Meu celular vibrou no bolso. Era o advogado do sindicato. Audiência de urgência marcada. O Ministério Público do Trabalho quer ouvir vocês ainda hoje. Temos o caso nas mãos. Olhei para Rogério, ou para o homem que agora eu precisava chamar de irmão, e compreendi o que o meu pai quis dizer com direito negado. Rogério não me negou as folgas por acaso. Foi pessoal. Ele queria me calar antes que o nome dele aparecesse em algum relatório, antes que a verdade o encontrasse. De repente, a luz da sala piscou. O computador dele emitiu um som agudo. O alarme do servidor começou a tocar. Ele se levantou, desesperado. Quem mexeu na rede? Sorri, cansado. Agendada. Eu programei o envio automático. Todos os arquivos, áudios, planilhas e vídeos foram encaminhados para a imprensa, para o conselho e para o MPT. Ele cambaleou, olhando para a tela. Você destruiu tudo. Não, Rogério. Eu só te tirei o poder de destruir os outros. Portas começaram a se abrir no corredor. Funcionários curiosos apareceram, cochichando. A sala agora parecia um palco. E Rogério, o ator principal do próprio fim. Minha mãe segurou minha mão. Teu pai vai descansar agora, meu filho. E enquanto a polícia chegava, enquanto o alarme ecoava pelas paredes frias, eu senti algo dentro de mim se desfazer. Raiva, culpa, dor. Tudo se misturou e saiu pelos olhos em forma de lágrimas. A verdade sangrava. E eu finalmente entendi. O sangue que corre na veia da mentira é sempre da família. Gancho. Se a verdade é sangue, quem não quer se sujar? E o que o testamento do meu pai ainda esconde? O Ministério Público do Trabalho cheirava a papel novo e café frio. A sala de audiência estava lotada de rostos que, até então, eu só vira pelas telas. Advogados, repórteres, representantes do sindicato. E, entre todos aqueles olhos, o jurídico da empresa tentava construir uma defesa que soava cada vez mais frágil, conforme os arquivos iam sendo projetados no telão. Planilhas com datas adulteradas, vídeos de corredor, áudios do meu pai dizendo o que sabia, nomes e transferências, que desenhavam um padrão de fraude sistemática. O promotor, com a calma precisa de quem tem o poder da lei nas mãos, desmontou item por item a arte de fraude que havia sido construída para roubar direitos, e quando disse coação, falsificação, improbidade, a palavra caiu como martelo.
e a sala inteira entendeu que ali não se tratava de um erro burocrático, e sim de um crime planejado. Rogério suava como um homem que começa a perceber que o tabuleiro virou contra ele. O jurídico gaguejava, e eu, sentado ao lado da minha mãe e de Dona Zuleide, senti um misto terrível de alívio e vazio, porque a justiça finalmente começava. Mas meu pai já não podia mais ver nada disso. Terminada a oitiva, fomos ao velório como quem atravessa um rito que agora fazia parte de algo maior. O padre falava de perdão e misericórdia, e naquele instante, a advogada do cartório entrou apressada, olhos fundos, com um envelope pardo, que dizia testamento como se fosse uma última página de um livro que meu pai escrevera em segredo. Ela abriu e leu devagar, cada palavra pesando como chumbo. Ele deixava a casa, o carro, uma poupança modesta e, sobretudo, uma cláusula que me acompanhou como um soco no estômago. Se algum filho negar ao outro um direito humano básico, saúde, luto, alimento, os bens passam diretamente a um fundo para trabalhadores lesados pela empresa onde trabalhei. Eu fechei os olhos. Meu pai conhecia a guerra antes de eu nascer, e naquela cláusula, ele redimia a própria culpa em vida com uma vontade clara de reparar o que o silêncio dele ajudara a ferir. Rogério explodiu como se a leitura fosse uma afronta pessoal. Isso é ridículo, ele me abandonou, gritou. Mas a advogada impassível revelou anexos. Fotos antigas que colocavam mãos de diretores sobre os ombros do meu pai, papéis de denúncia não encaminhados, cartas onde ele pedia desculpas por ter se calado, e uma carta dirigida a mim com a letra trêmula. Filho, se eu falhei como homem, tento acertar como pai. Se um filho meu virar o algoz do outro, que o pouco que tenho cure o que o dinheiro da empresa feriu. A leitura foi como arrancar uma máscara. Os promotores assinaram as ordens, e as viaturas que chegaram em seguida soaram como um alívio. Irreal. Prisão preventiva por fraude e falsificação para os líderes expostos. Ver Rogério algemado, olhar de choque e ódio no rosto, foi uma sensação estranha. Justiça para uns, espetáculo para outros. E minha mãe chorou não de vitória, mas de perda plena, porque nada devolve o tempo roubado. Nada traz de volta um marido que era presença e trabalho, e medo. O sindicato anunciou diante das câmeras e dos colegas que mandavam mensagens tremendo de emoção. O fundo será criado em nome dos trabalhadores. Colegas que antes pediam silêncio agora escreviam: Lucas, você abriu uma porta para todos nós. Pensei no bilhete do meu pai no pendrive azul, em todas as noites em que eu fiquei acordado planejando a queda. Naquele instante senti que eu tinha recuperado algo essencial. Meu nome limpo, a honra da minha mãe, o direito de enterrar meu pai com dignidade. Mal acabei de respirar esse alívio, e a reviravolta final veio como uma lâmina. O cartório trouxe mais um documento, e ao conferir os papéis da casa que meu pai me deixara, a casa onde crescemos com paredes descascadas e muitas promessas, descobri que ela estava quitada por um empréstimo que aparecia no meu nome, uma dívida ativa, que eu não havia contraído. A assinatura no contrato era minha, a mesma caligrafia que eles tinham falsificado para pedir adiantamento, o mesmo esquema que tentaram usar para construir um histórico contra mim. Era óbvio demais. O RH que negou minhas folgas, que sussurrou medidas para me enfraquecer, era a mesma turma que fabricara dívidas no meu CPF para me manter preso a algo que me impediria de lutar. E essa descoberta foi um golpe frio, porque ali entendi que a guerra não era apenas por reconhecimento e indenização. Era por cada centavo que tentavam arrancar da vida de quem já sofrera. Sorri triste, porque a justiça começava, mas as reparações são longas, porque prisão não devolve minutos, e porque o sistema tem garras que mordem devagar. De um lado, vi gente recebendo chamadas dizendo, parece que vamos conseguir. E do outro, a constatação amarga de que os herdeiros do silêncio sempre tentam transformar quem denuncia em culpado. Promessas foram feitas. O fundo seria criado, ações seriam movidas, e o MPT abriria investigações que poderiam, no fim, fechar as portas daquela engrenagem. Eu segurei o bilhete do meu pai com mãos trêmulas e percebi com clareza:
Naquela noite eu peguei de volta muita coisa. Respeito, verdade, nome. Mas não peguei o minuto que mais queria. Não posso mais dizer fica, pai. E enquanto as luzes do velório se apagavam e a cidade lá fora acendia suas lâmpadas amarelas, jurei, com a voz que me restava, que a luta continuaria, até que nenhum trabalhador perdesse o direito de enterrar um pai por causa de meta. Ninguém mais vai perder o luto para bater meta.